Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Queridos, aproveitando o bom momento que nós estamos sobre nossos pés, todos que trouxeram a Bíblia, Cantares, capítulo de número 6, versículo de número 10. Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 6, versículo de número 10. Enquanto você localiza o texto da palavra de Deus, eu quero louvar ao Senhor por esta segunda noite em participação e poder servir a esta casa com a nossa vida e também com o ministério que Deus nos entregou. Louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores que aqui estão e certo da fidelidade à palavra de Deus que estarão ouvindo, fica a minha palavra de gratidão. Também ao pastor Leandro, presidente desta igreja, sua muito digna esposa, obrigado pelas portas abertas. Pastor Argimiro, Deus continue abençoando, guardando e lhe dando saúde. Também ao evangelista Alex, sua muito digna esposa, irmã Marielle, que foi a porta quem Deus usou para que a primeira vez estivéssemos na cidade de Uruguaiana. Minha gratidão a Deus também pela vida do presbítero irmão Miqueias, sua esposa irmã Indianara e sua pequena. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Queridos, sobraram apenas 10 Bíblias, letra gigante com harpa e personalizada. Está lá atrás, depois passe lá e adquira a sua. Quem encontrou o texto, por favor, manifeste-se dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? O texto é tão poderoso, porém pequeno, que eu acho digno de nós repeti-lo. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Amém? Tome seu assento por bondade, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, na oportunidade da noite deste dia, mais uma vez entregar a palavra do Senhor à igreja, que é dele própria. E para esta ocasião, para este momento tão favorável, aproveitando que este evento não tem outro cunho, senão a conscientização da tarefa missionária que Deus nos incumbiu e que Deus nos direcionou. A verdade é que a expressão do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, é uma de tantas expressões em que o sábio Salomão fizera em uma das suas declarações. Eu acredito que todos nós que estamos aqui na noite deste dia, em algum momento da nossa vida ou da nossa trajetória cristã, já ouvimos alguém pregar, cantar ou ensinar a respeito deste arauto de Deus por nome de Salomão. A Bíblia o trata como o segundo filho de Davi com Betseba, homem que excedeu a todos os reis da terra, tanto em sabedoria quanto em riqueza. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus deu a Salomão alguns privilégios
que outro homem antes dele não teve. E depois dele, na Bíblia, eu também desconheço alguém que teve este privilégio dado por Deus. Privilégio este que diz a palavra de Deus, que estando Salomão em oração, Deus lhe apareceu e deu a Salomão o direito de pedir tudo quanto Salomão quisesse. Salomão poderia ter pedido fama, lauréis, reconhecimento, coroa, trono. Porém, Salomão entra pelo caminho da humildade. E ele pede a Deus sabedoria para governamentar a nação a quem Deus jurou amar. Adjunta a sabedoria de Salomão, diz a Bíblia, que Deus lhe deu largueza de coração, como as estrelas que estão no céu e como a areia que está à beira da praia. Não bastando isso, Deus também lhe coroa com a dádiva e com a benção da riqueza. A Bíblia diz que este homem era tão rico a tal ponto que quando ele assentava-se no seu trono, semelhantemente à direita e à esquerda, o que dava acesso ao trono de Salomão eram 6 degraus de cada lado, e em cada um desses degraus, um leão esculpido na madeira, coberto com ouro puro, representando a totalidade das 12 tribos de Israel que estavam sobre a sua jurisdição. Não bastando esta estrutura do seu trono, diz a Bíblia que Salomão, na sua casa do bosque, ele era possuidor de 300 escudos de ouro puro e batido, aproximadamente cada escudo com 500 quilos, que era a defesa do poder bélico de Israel. Além desses escudos, diz a Bíblia que a quantidade de bois mortos por dia para alimentar a mesa e a casa de Salomão, entre todos os animais, passava-se de 30 bois a cada dia, que se sacrificava ou que matava para manter a casa do rei. A Bíblia nos mostra que essa riqueza era tão excelsa que, uma certa ocasião, houve um rei por nome de Assuero, que tentou propagar, exaltar, tentou presumir ou medir forças com Salomão, e ele deu um banquete que não durou nada mais, nada menos do que 180 dias. Porém, esse homem não tinha a terça parte da unha do dedo menor do que tinha Salomão. Diz a Bíblia que Salomão era tão rico a tal ponto que este homem não podia ser medida nem a sua riqueza e nem tampouco a sua sabedoria. Quando se fala em riqueza, em sabedoria e estrutura, a Bíblia também menciona que somente no exército ele era possuidor de cerca de 12.000 carros e 14.000 cavaleiros que iam montado em defesa do seu próprio reino. Além dessa estrutura de dinheiro, dessa estrutura de sabedoria, dessa estrutura de um exército, Salomão tinha a sensibilidade de ser poeta, escrevendo para o Senhor cerca de 3.000 provérbios e coisa de 5.000 cânticos em louvor e exaltação ao nome do Senhor. Além de toda esta estrutura, este homem, a terra não poderia medir alguém do seu tempo. E é interessante saber que a Bíblia diz que Salomão é quem conclui o projeto que Deus havia posto no coração de seu pai Davi. Que projeto seria esse? A Bíblia diz que certa ocasião, Davi, ele olha para a estrutura que Deus havia lhe dado. E ele disse: não é certo, não é digno que eu more em uma casa de cedro e Deus habite dentro de uma tenda. Levantarei para Deus uma casa de oração. E a Bíblia diz que esta intenção é conduzida e levada pela vontade
de Davi. Até que o profeta lhe chama e diz: Davi, o projeto é bom, o projeto é audacioso, o projeto poderá ser aprovado por Deus, mas tu não poderás fazer esta casa, porque a tua vida é manchada no sangue, mas o teu filho Salomão, este fará a casa de adoração ao nome do Senhor. É interessante saber que toda a construção da casa, mais de 100.000 pessoas no período da construção passaram para poder levantar a casa de Deus. Você sabe que Deus coroa na inauguração do capítulo 7, versículo 14, do segundo livro das crônicas de Israel e de seus reis. Diz que a glória de Deus foi tamanha que os sacerdotes não podiam entrar dentro da casa. E Deus rasga o céu fazendo uma promessa: os meus olhos estarão todos os dias nesse lugar, os meus ouvidos abertos para toda oração que aqui for feita. Eu trarei cura se o meu povo se humilhar, se o meu povo se converter. E Deus vai coroando aquele tempo com toda sorte de bênção. Agora, uma coisa me chama a atenção na construção deste templo, é que a Bíblia diz que em todo o projeto da construção do templo, não se ouviu, senhores, uma batida de martelo, e nem tampouco a batida de uma pedra se quebrando. Eu lhes pergunto, como que alguém consegue levantar o empreendimento, um prédio dessa magnitude, sem se ouvir a batida de martelo, ou a batida de pedra, ou de ferro talhando pedra? É que, na verdade, as pedras não eram preparadas dentro do templo. As pedras eram preparadas do lado de fora. E quando elas chegavam, já chegavam no tamanho certo, na medida certa. Não era empurrada, não era forçada, era apenas encaixada no seu devido lugar. Aqui eu aprendo uma grande lição: é que a obra de Deus não é na batida, é que a obra de Deus não é na pancada, é que a obra de Deus é no encaixe. A obra de Deus é Ele que coloca as pedras certas no seu devido lugar. Eu já falei isto aqui em Uruguaiana, mas deixa eu lhe falar. Este homem tem toda a estrutura e também toda a riqueza para fazer aquilo que lhe aprouve o coração. A Bíblia Sagrada diz que este homem não teve nada que os seus olhos vissem e que o seu coração desejasse, que ele não pudesse obter. Aí vem alguém e diz: pastor, é um congresso de missões, o senhor está falando muito de Salomão, e parece que Jesus ficou jogado de lado. Na terra, no seu tempo, não existiu ninguém como Salomão. Mas passado alguns anos, passado algumas décadas, nasceu alguém na Belém da Judeia, cidadezinha tosca, cidadezinha sem expressão, cidadezinha não vista por muitos. E um certo dia, alguém pergunta para aquele nazareno, filho do carpinteiro, e a pergunta é feita, e ele responde dizendo: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, ao saber, Jesus de Nazaré. A pergunta que não quer calar: por que Jesus é maior do que Salomão? Se Jesus nunca teve trono, se Jesus nunca teve coroa, a não ser a de espinho, é que Jesus é o único rei em que o seu reinado não termina e que durará de geração em geração. É por isso que ele é chamado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que o seu reinado não termina? É porque todo rei está fadado à sepultura, está fadado à morte. O nosso rei, o rei do Fronteira para Cristo, o rei desta igreja, é o único rei que venceu a morte e que venceu também o inferno e que venceu a sepultura.
sepultura. Olhe para cá, todos os grandes nomes da história estão fadados à morte, estão fadados à sepultura. Seja Gandhi, seja Aristóteles, seja qualquer pensador grego, o seu limite foi só até a sepultura. Ali acabou o seu sucesso. Mas o nosso Jesus, o nosso Rei, o patrono das missões, além de vencer a morte e a sepultura, foi o único homem na história que partiu a história ao meio. Se você não der glória agora, você está ruim, hein? Você está mal. Por quê? Porque não existe antes de Maomé e nem depois de Maomé. Não existe antes de Confúcio, nem depois de Confúcio. Não existe antes de Kardec, nem depois de Kardec. Não existe antes de Papa, nem depois de Papa. Mas quando Jesus, ele deu um brado na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, está pago, está consumado, nasceu a expressão antes de Cristo, depois de Cristo. Não entendeu? Vou melhorar isso para você. O que era lei passou a ser graça, o que era morte passou a ser vida, o que era doença virou cura, o que era tristeza virou alegria, o que era inferno virou céu. Não vai na glória não. O que era perdição virou salvação, o que era angústia virou paz. Sabe por que Jesus nos trouxe aqui? Para partir a nossa história no meio. Entrou triste, mas sai alegre. Entrou doente, mas sai curado. Entrou cabeça baixa, mas vai sair daqui debaixo da presença dele. Quem acredita nisso, que ele está vivo, celebre a vida deste Cristo. Olhe para cá, para os senhores entender. Salomão, em toda a sua sabedoria, em toda a sua estrutura do seu tempo, com tudo em que ele sabia, Salomão, existem algumas coisas que ele não consegue saber e nem tampouco entender. Salomão, em um dos momentos mais favoráveis da sua vida, ele se torna apaixonado por uma moça gentílica, uma escrava da cidade de Sunem, 32 quilômetros na região do Carmelo. É a cidade da sunamita, a amada de Salomão. Dentre as 22 linguagens retóricas de interpretação da Bíblia, entre lei, história, poesia, profecia, simbologia, dentro da simbologia, o livro de Cantares nos apresenta cantares pelo menos em 4 pontos distintos. Primeiro, representa o amor de Deus para com Israel. Segundo, representa um conselho prático para a vida de quem é casado. Terceiro, representa a tipificação de um noivo e de uma noiva. Quarto, aqui neste livro, Salomão representa Jesus, que é o noivo. E sunamita representa a igreja, que é a noiva. Olhe para cá, para os senhores entender. Por esta razão, é que quem não tem uma mente sarada pelo Espírito Santo, quando ele lê o livro de Cantares, ele logo vai dizer, pastor Leandro, pastor Argimiro, evangelista Alex, Salomão não estava nem na carne, pastor. Ele estava no osso, porque ele dá detalhes do corpo da irmã sunamita, que a Bíblia é tão santa, que parece que não podia estar escrito isso daqui na Bíblia. Salomão começa a descrever sobre os olhos de sunamita. Ele fala sobre a boca de sunamita. Ele fala sobre as mãos de sunamita. Ele fala sobre os seios. Pastor, vai falar isso? Vou, está na Bíblia, eu prego. Ele fala sobre os seios. Ele fala sobre o ventre. Ele fala sobre as pernas. E ele fala sobre os pés. Se ele está dando detalhes do corpo da irmã sunamita, aqui não é o Salomão dentro de uma linguagem carnal. Aqui é o próprio Cristo dando uma lição sobre o corpo da igreja. Quando ele está falando sobre os olhos de sunamita, ele está nos ensinando que a igreja não é cega. A igreja tem visão no campo missionário. Quando ele fala sobre a boca, ele está nos ensinando, que eu falei ontem, que o poder da palavra pregada e cantada
está na boca da igreja. Quando ele fala sobre os seios, ele não está sendo obsceno, ele está nos dando uma lição que mais tarde Paulo nos ensinou, que os primeiros convertidos na fé precisam do leite materno da mãe, que é a igreja, para dar os primeiros passos da fé cristã. Quando ele fala sobre o ventre, ele não está falando em uma região carnal apenas, ele está nos ensinando que a igreja não é estéril, a igreja tem poder de gerar filhos, a igreja tem poder de ganhar almas. Quando ele fala sobre os pés, ele está falando que aonde a igreja colocar os pés, o Senhor há de dominar o território. Você pode glorificar a Deus por isso? Olhe para cá para os senhores entender. Mas com toda a sabedoria deste homem, ele não consegue interpretar a visão que ele tem de dentro da recâmara do seu palácio. Ele olha para o deserto e ele vê que está se aproximando uma mulher formosa, bela, donzela, virgem, purificada. Vou repetir: uma mulher, donzela, formosa, virgem, purificada. Salomão tenta identificar. Ele rebusca a sua sabedoria, ele rebusca a sua cultura, ele rebusca tudo que ele poderia ter aprendido, mas ele não consegue descrever a beleza desta mulher que se aproxima do palácio. E ele tenta descrever, mas ele não consegue. Ele chega a um denominador comum. Ele diz: tem horas que eu olho para ela, ela é tão linda, ela é tão bonita. Como é, Salomão? É como a alva do dia, é como o dia que está amanhecendo, é como uma alvorada. Mas passa um tempo, eu olho para esta noiva, 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 ela deixa de ser uma alvorada, e ela é tão bela quanto a lua, mas enquanto ela vai se aproximando, ela deixa de ser lua, e ela se torna como um sol que está brilhando. E aí, Salomão, quando ela chegou perto, eu vi que não era a alva do dia, eu vi que não era apenas formosa, eu vi que ela não brilhava apenas como o sol. Eu olhei, o que ela era? Era um exército com bandeira que estava marchando. Aqui eu tenho as 4 fases de uma igreja missionária. Por quê, pastor? Porque a primeira identificação que Salomão faz da igreja é uma igreja alva do dia. Pastor, o que é uma alvorada? Quem gosta de acordar ali pelas 10:30 da manhã, ali pelas 9, aí tem gente que diz que acorda cedo e levanta às 8. Mas para você ver uma alvorada, é antes que o dia comece a nascer. É na hora famosa dos gaúchos de tomar o chimarrão quando o dia está nascendo. Olhe para cá para vocês entenderem. É acordar cedo para ver a alvorada. E aí nós temos uma estrela, Querenai, chamada como estrela da alva, que quando meus tios vinham bêbado pelo caminho, dizia aquela estrela d'alva. Não, é a estrela da alva, é a alvorada, está iniciando o dia. Por que essa estrela é a estrela da alva? Porque existem 4 tipos de estrela. A primeira estrela é uma estrela que ela é pequena, ela não tem coloração, preste atenção. É uma estrela que ela é a primeira a se acender, é a última a se apagar. Essa estrela, quando está escurecendo, ela se acende primeiro e depois ela se apaga por último. A segunda estrela é uma estrela variável. Que estrela é essa? É uma estrela que você olha para ela, tem horas que ela está branca, parece que horas está azulada, tem horas que parece que está avermelhada. Ela não é estável. Aí tem uma terceira estrela que é a cadente. Por que a cadente? Porque é uma estrela que ela está morta no universo. Ela não produz nada para o universo. E o próprio universo acaba abortando essa estrela. Se aborta, por que, pastor? Que ela passa correndo no céu, brilhando se está morta. É que quando ela se despedaça, ela passa roubando o brilho das outras estrelas. Mas a estrela da alva,
é a estrela que não muda de cor, é a estrela que se acende primeiro, é a estrela que se apaga por último e não ocupa espaço de ninguém. Eu vou aplicar isso daqui. Tem muita gente querendo ser estrela. Tem muita gente que toda hora muda de cor. Se eu for pregar na assembleia, a mensagem é essa. Se eu for na outra igreja, a mensagem é essa. Deus está dizendo: eu uso quem tem uma cor só. Eu uso quem tem uma personalidade só. Eu uso quem tem um caráter só. Eu uso, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Mas tem aqueles que não produzem nada, já estão mortos no universo cristão, e quando passam matando, derrubando. Mas tem uma geração que Deus está levantando, que não muda de cor. Uma geração que está produzindo. Quem acredita nisso, levanta a mão, meu Deus. A estrela da alva é que indica que o dia está nascendo. Qual que é esta fase da igreja, pastor? É a primeira igreja. É a igreja que nasce com 120 batizados com o Espírito Santo. É a igreja primitiva. Que igreja é essa? É a igreja do partir do pão. É a igreja que comunga da oração. É a igreja que partilha as suas dores. É a igreja que está nascendo. O que é isso, pastor? Eu vou lhe explicar. É a igreja que nem todos acreditam no mesmo projeto. Jesus chama o que ele tinha, sua membresia, era bem menor que isso daqui, 500 pessoas. Jesus dá um recado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o outro. A palavra outro aqui não é nem mais nem menos. Não é mais alto, não é menor, não é mais largo, nem é a mesma coisa. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar alguém para cuidar de vocês que é tão bom quanto eu. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Daqueles 500 crentes, pelo menos 380 desistiram. Mas teve 120, que eu acho que era de Uruguaiana, que trancaram o pé e disseram: nós só vamos sair daqui a hora que o Espírito Santo nos encher. A hora que o Espírito Santo nos encher. Que igreja é esta, pastor? É a igreja onde o pecado escondido não fica guardado dentro dela. É a igreja onde o marido mente sobre as finanças e a mulher vem comportar a mentira do marido, sai 2 funerais no mesmo culto. É a igreja onde o Espírito Santo traz a igreja ajustada. É a igreja que não tem a prata e que não tem o ouro, mas é a igreja que tem o levanta e anda. É a igreja que está avançando. O dia está nascendo e a igreja está indo na claridade do dia. Quem acredita que Deus é quem cuida da igreja, passando esta fase, vem a segunda fase da igreja. O que é a segunda fase, pastor? É a fase formosa como a lua. Não vou pregar a mensagem antiga de oradores e pregadores que pregaram muito tempo as 4 fases da lua, minguante, nova, crescente, cheia. Não, eu estou falando que a lua, por mais bela que ela seja, qualquer nuvem de perseguição ou qualquer nuvem de tormenta consegue tapar a beleza da lua. Deixa eu lhe provar isso. Quando você lê Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, a Bíblia diz o seguinte: eis que o diabo, quem? O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Fale comigo, tribulação de 10 dias. Esses 10 dias no calendário profético representam 10 imperadores que passaram pelo domínio de Roma. Quando a igreja ela está estourando no crescimento, quando a igreja ela está arrebentando as potências do inferno, a tal ponto de Atos 17 dizer: estes que transtornaram. Sabe o que é transtornar? Bagunçar, sacudir, mexer na estrutura. Sabe como que o diabo diz que a igreja é? Esses que transtornaram. O inferno está chegando também aqui.
Esta é a mensagem da igreja. Porém, o diabo, vendo a explosão do crescimento da igreja, ele não pode parar a beleza da igreja, mas ele pode ofuscar o brilho da igreja. Esses 300 anos de sofrimento, esses 300 anos de perseguição, esses 10 imperadores que passaram, foi o calvário da igreja. Por quê? Porque aqui se inicia mais tarde a Santa Inquisição. Foi nesta fase aqui, pastores, senhores, em que a igreja foi levada ao extremo da tortura. Os nossos irmãos eram mortos em praça pública. Os nossos irmãos eram apedrejados. Outros enrolados em couro de animais e dado para os cães comer. As mães tinham seus filhos arrancada do seu colo e dada na boca das feras. Foi nesse tempo em que o Coliseu devorou centenas e milhares de crentes. Só na noite de São Bartolomeu, na França, foi levantado 10.000 valdenses, 10.000 crentes, e tiveram as suas Bíblias amarradas no peito, e eles gritavam: acende a fogueira mais rápido, porque quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu estarei ao lado daquele que me chamou. Eram crentes verdadeiros, que não trocavam Jesus, eu vou falar, por um trago de cachaça, não trocavam Jesus por uma balada, não trocavam Jesus pelo carnaval, não trocavam Jesus por uma tela de celular. Eram crentes que pagaram com a própria vida o amor ao evangelho. Esta geração é a geração em que é torturada por amor a Deus, e é nesse momento em que a beleza da lua é coberta por uma nuvem de perseguição. Os senhores sabem, e não é novidade para ninguém, que o pastor de uma das 7 igrejas da Ásia, por nome de Policarpo, aos 86 anos, chegaram para o Policarpo e disseram: ou você nega a Jesus, ou nós vamos te matar. Ele olhou para os seus algozes e disse: há 86 anos eu o tenho servido, e ele só tem me feito bem. Como eu poderei negá-lo ao meu mestre na hora do meu martírio? Ele disse: pois nós vamos te matar. Ele disse: permita-me antes da minha morte 2 coisas. Primeiro, eu quero fazer uma ceia. Eu quero fazer uma mesa, preparar para colocar vocês sentados, para vocês jantarem comigo. Será que conhecia a Bíblia ou não? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Pode fazer a janta. Qual é o segundo pedido? Segundo pedido, que eu preciso orar. 1 hora, 1h30 de oração. Porque pode ser que durante esse dia eu tenha pecado contra o meu Senhor. E eu não quero ser surpreendido quando eu chegar às portas das mansões celestiais. Depois da janta, depois da oração, tomaram Policarpo. A história eclesiástica da igreja, segundo Eusébio de Cesareia, livro da CPAD, página 186, diz que fazem a espécie de uma fogueira com um lugar para ele, colocam uma haste de madeira, amarram Policarpo com a Bíblia no peito e vários tipos de lenha embaixo, para poder incendiar o corpo do Policarpo, o pastor da igreja. Tentaram até a fogo a primeira vez, não deu. Tentaram até a fogo a segunda vez, não deu. Na terceira vez, eles tomam uma espécie de um combustível e viram em cima da lenha, e eles acendem a lenha. A história conta que o fogo envolvia o corpo pelo lado de fora, mas as chamas não conseguiam matar Policarpo. Um soldado romano, endemoniado, vendo aquela situação, pegou a lança de longe e feriu o seu coração. A história conta que enquanto o sangue escorria pelo cabo da lança e caiu em cima da fogueira, diz que um perfume, como que fosse um incenso, subia até o céu. O soldado que estava
estava pegado no cabo da lança, ele cai diante dos pés de Policarpo e diz: eu rejeito a Roma e eu entrego a minha vida a Jesus. Prepara outra fogueira. É nesse tempo em que a igreja explode. Tem gente que está com medo, tem gente que está com medo de direita, de esquerda, e vai vir perseguição. Será que não é por esse caminho que nós receberemos um avivamento? Olhe para cá, senhores. Nesta fase, eles entravam dentro das casas, arrasavam casas, destruíam famílias. E conta a história também nesse mesmo livro, que existia uma família de um obreiro, de um presbítero, um missionário da igreja. E quando entraram dentro desta casa, ele reúne os seus filhos e diz: nós vamos morrer, mas não neguem a Jesus. Mataram ele, mataram a esposa, mataram 3 filhos. E por um milagre sobrou uma criança, uma menina, que se escondeu nos escombros, com 3, 4 anos de idade. E essa menina foi levada para dentro da casa do imperador Dominiciano. E quando ela chega na casa do imperador, o imperador, com o coração comovido, não tem coragem de matar, e ela foi crescendo. O nome dessa menina se chama Blandina. E conta a história que ela se tornou a espécie de um cargo de confiança, uma secretária do governo. Registrava tudo o que acontecia. Porém, em uma noite que o Coliseu estava armado, que começaram a abrir as portas, as comportas dos leões, e crentes começaram a morrer, o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo que agiu na vida da mãe, veio ao coração daquela moça, e ela se levantou ao lado do imperador e disse: eu rejeito os ensinos de Roma, e eu entrego a minha vida para Jesus. O imperador puxou na mão dela e disse: senta, eu não quero te perder, senta. Eu sei de onde tu veio, tu sabe da tua história, mas senta. Eu vou te dar uma oportunidade para se retratar. Ela disse: me dê oportunidade. Quando foi cedida a oportunidade para ela, ela gritou com voz veemente: eu confesso e redobro o que eu falei. Eu rejeito a Roma e eu aceito a Jesus como Salvador. O imperador, não tendo o que fazer para não perder a autoridade, pega aquela moça, chama 2 carrascos e durante 4 dias torturaram aquela moça. Olhe para cá. Arrancaram suas unhas, apagaram brasas incandescentes da sua pele, torturaram quase até a morte, vazaram os seus olhos. Mas a história conta que os algozes não poderiam suportar mais torturá-la, porque quanto mais dor ela sentia, mais glória a Deus e aleluia saía da sua boca. Eu sei que tem gente que não gosta, mas olha para quem está do teu lado e fala assim: você não está aqui de graça. E a gente está brigando por cadeira. A gente está brigando por oportunidade. Se o pastor não me chamar, eu não vou no culto. Se o pastor, já faz 3 meses que eu não prego, fica 10 anos sem pregar, irmão, não tem problema. A maior chamada é para servir. Talvez só pelo fato da gente estar sentado aqui. Eu vim como profeta hoje, irmão. Só pelo fato da gente estar sentado aqui e poder dar um glória a Deus já está bom. Não tem ninguém te perseguindo, não. Não tem ninguém querendo parar teu ministério. Talvez é você que precise dar mais fruto e não está entendendo. Dá glória. Se não puder, diga ai, ai, ai. Não tem ninguém te perseguindo. Tomaram essa moça, armaram o Coliseu para ver a morte de Blandina. A plateia eufórica, centenas e milhares de pessoas, meu presidente, estavam gritando e dizendo: mata a crente, derruba a crente.
Vamos acabar com essa crente. Ela com os olhos vazados no meio da arena. Quando abriram as comportas que vieram 2 leões, ela pressentindo a morte, amarrada pela cintura com as correntes que ficavam presas aos grilhões no chão da arena, ela pressente a morte, e ela levanta as mãos aos céus, para entregar o seu espírito. Quando ela vai dizer Jesus, o Espírito Santo vem e batiza Blandina com o Espírito Santo e com fogo. A história está escrito, diz que os leões pararam diante dela, deram meia volta e voltaram para dentro da jaula, porque não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta, não tem potestade, não tem nada que faça a igreja parar. Eu quero desta noite que você receba essa autoridade que Deus está te dando. Uramacalabaia. 1 minuto para você adorar a Ele. Eu quero que você feche os teus olhos e levante as tuas mãos aonde tu está, porque há uma autoridade de Deus sobre este lugar, e Deus fala na minha boca para o teu coração: é chegado um novo tempo para a igreja de Jesus. Onamaya surimini calabaya canturá. Se você tem fé para dar glória, dê glória. Se você tem fé para dar aleluia, dê aleluia. Se você tem fé para adorar, adore. Se você tem uma língua estranha, ache essa língua estranha que está aí dentro de você. Se o diabo está dizendo que tu não pode falar em língua estranha por causa dos teus pecados, dos teus erros, manda o diabo cobrar teus pecados na cruz do Calvário e seja renovado pela presença dele. Recaia, manturia, saramaia, halacé. Diga comigo: ninguém consegue parar a igreja de Jesus. Eu não sou menino há muito tempo, mas eu estou escutando um barulho de espada sobre o teto deste lugar. Erbi que oramando reva serbi que é o nanara suremene candorábia. Está acontecendo algo no mundo espiritual aqui, pastor Leandro, muito grande. Está acontecendo algo no mundo espiritual aqui muito grande. Seja sensível à voz de Deus. Não se desconecte no que Deus está fazendo neste culto aqui, neste lugar. É necessário que você entenda que quando todos profetizavam a morte da igreja, aonde começaram a acender vela, vender terreno no céu, aonde começaram a vender indulgência, criar o purgatório, sepultaram a igreja, os crentes que sobraram, os poucos vivos, se escondiam dentro das catacumbas de Roma. E todo mundo dizia: depois de 300 anos acabamos com a igreja e não existe mais crente. É nesta hora que vem a terceira fase da igreja. Salomão disse: eu olhei primeiro, eu vi que era alva. Depois eu olhei, eu vi que era nuvem. Mas quando eu pensei que tinha acabado, ela estava bem pertinho, brilhando como o sol. Por maior que seja a tempestade, por mais noite que seja, por mais negra que seja a noite, por mais longe que estejam as estrelas, por maior que seja o furacão e o olho do vento, acima da tempestade o sol nunca vai deixar de brilhar.
Lá em cima estava nascendo a terceira fase da igreja. E como que ela nasce, pastor? Ela nasce com um homem, e vocês sabem disso, não é novidade. Mas eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, disse Paulo. Nasce com um homem que está sendo levantado numa fogueira por nome de John Hus. Enquanto John Hus está morrendo, Deus pega a boca de John Hus para profetizar. E ele diz: vocês estão matando um ganso, mas em 100 anos Deus levantará um cisne em que vocês não conseguirão matar. Passou 100 anos, Deus levanta um homem por nome de Martinho Lutero. É o homem indicado ao clero, chances para ser papa. Ele leu na Bíblia, eu vou repetir isso daqui. Ele leu na Bíblia, ele não foi na casa da irmã que batia o pé, ele não correu atrás do teleprofecia que tem em São Paulo, ele leu na Bíblia: o justo viverá da fé. Aquele versículo queimou o coração de Martinho Lutero. Ele se revoltou contra o papado do mundo inteiro. Pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O mundo inteiro queria matar aquele homem. E no auge do seu sofrimento, ele escreveu o célebre hino Castelo Forte. Conta a história que uma certa feita Martinho Lutero chama a esposa e diz: eu vou entrar para o quarto para orar. Domingo de manhã é a Santa Ceia do Senhor. Eu vou me preparar. Entrou quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite ela não viu. Na sexta ela não viu. No sábado ela não viu. No sábado à noite não viu. Chamou alguns obreiros e disse: acho que ele morreu aí dentro. Está morto aí. E quando abriram a porta, diz que as paredes do seu horário de oração estavam impregnado com o hálito da sua oração. Quando a esposa olha para ele, diz a história que ela cai aos seus pés, porque o seu rosto brilhava como se fosse um anjo. Ela olha para ele e diz: tu vai estudar a Bíblia num dia só, numa noite só? Ele disse: não, faz 3 dias e 3 noites que eu estou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De lá para cá Deus vem revirando a história. Levanta John Wesley, levanta Moody, levanta Finney, Jonathan Edwards, e vai levantando homens, e vai causando um rebuliço no mundo espiritual, até que este rebuliço, até que esse movimento, no mundo pentecostal, ele chega lá na Suécia. Já viu aonde eu vou chegar, né, crente? Ele passa pela rua Azusa com avivamento em Seymour. E sapeca, queima 2 missionáriozinhos chamados Daniel Berg e Gunnar. E eles em oração, Deus lhe deu uma direção. Mostrou uma palavra chamada Pará. E aí um falou assim para o outro: Deus não quer que a gente pregue, mandou nós parar. Aí o outro, que era mais iletrado, disse: vamos rodar o globo. Acharam a nossa América. E um estado chamado Belém. Belém. Ele disse: é para lá que Deus está mandando nós. Oh, que Deus me desse uma fé dessa. Não tinham nada. É Joabe? Não tinham nada, Joabe. Comiam manga de manhã, de tarde e de noite. No outro dia melhorava porque jejuavam. Eu estive lá. Tem uma árvore aonde o pastor Gunnar quis desistir. E a Frida empinou a carroça com ele e disse: eu só volto daqui, ou morta dentro de um caixão, ou a hora que Deus fizer a obra que Deus prometeu. Ela sentou no pé de uma árvore e escreveu um dos hinos mais lindos da harpa, o 126. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser.
E quem no coração for mais ferido, mais a sua graça há de ter. Você não é fruto de uma aventura. E eu estou com isso entalado na garganta. Você não faz parte de uma igrejolinha. Você tem história aonde Deus te colocou. Além de honrar o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, o nome do nosso Deus, honre os mártires da igreja, honre teus pais na fé. Não é hora de você parar agora, não é hora de você retroceder agora. Larga desta conversa que você não tem mais nada para fazer. Larga desta conversa fiada, que o teu tempo já acabou. Larga desta conversa, dizendo que você não tem mais nada para frutificar. Deus está dizendo na minha boca, o melhor do teu ministério e da tua chamada ainda vai acontecer. Oh Espírito Santo de Deus, olhe para cá. Esse avivamento se acende no norte e vem se espalhando pela região nordeste, e vem se espalhando pelo sudoeste, e aqui chega por missionários, chegou a esta cidade, e nós estamos aqui, e eu tenho uma notícia para te dar. Qual é, pastor Ângelo? Nós somos a igreja da Alvorada? Não somos, nós não somos tão poderosos quanto eles, nós somos a igreja perseguida? Não somos. Por quê? Porque não tem ninguém matando a gente, ainda temos liberdade de culto, estamos em um país laico, que pode pregar, pular, gritar, fazer o que quiser. Nós somos a igreja do sol, que está brilhando também. Não somos. Que igreja que nós somos? Nós somos a última bala na agulha de Deus, nós somos a última flecha na aljava de Deus. O que é que nós somos? Nós somos o exército com bandeira. É tempo de marchar. Eu quero desafiar nessa noite, eu paro agora. Eu quero desafiar nessa noite. Aqui, alguém que queira, se tiver só um, e esse um sou eu. Alguém que queira não brigar por posição, não brigar por cadeira, não brigar por nada desse tipo de coisa terrena. Mas alguém que queira entrar nesse exército e dizer: conta comigo. Porque a partir de hoje eu vou começar a marchar. A partir de hoje eu vou levantar a bandeira. Como é que é? Eu vou levantar a bandeira na faculdade. Eu vou levantar a bandeira no trabalho. Eu vou levantar a bandeira aonde eu estiver. Cada ponto, cada ônibus, cada coletivo, cada apartamento, cada prédio vai ser invadido pela pregação do Evangelho. Quem nessa noite quer encarar esta realidade, olhe para cá. Por que eu tenho pressa de lhe falar isso? Eu tenho homens estudiosos aqui na minha retaguarda. Eu tenho gente embaixo que conhece Bíblia. A escatologia bíblica aponta 118 sinais para a volta de Cristo. E alguns perguntam: pastor, quantos já se cumpriram? 117. A única coisa que falta acontecer é o céu se abrir do oriente ao ocidente e o Filho do Homem aparecer nas nuvens com poder e grande glória. É o tempo da colheita final. É o tema que nós estamos explorando aqui nessa noite. Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão lá em cima e dá glória à presença desse Deus. De pé. Eu gostaria que você pegasse na mão de quem está do teu lado. A balançadinha na mãozinha desse guerreiro. Fala para ele: estamos em guerra, meu filho. Fala para ele: eu vou te levar lá na frente, porque hoje Deus vai nos dar uma bandeira. E nós vamos continuar com a bandeira do Evangelho levantada. Quem ouviu esta palavra, pegue na mão desse crente e traga ele para frente. Eu quero orar por você.
Venha, meu filho. Quem é batizado com o Espírito Santo, venha. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha também. Venha também. Venha também. Pastor, eu quero nessa noite ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. Venha, venha. Se possível, venham todos. Se possível, venham todos. Bem aqui na frente, bem pertinho de mim. Venha aqui.